Falamos com frequência aqui no programa sobre as injustiças cometidas contra a pecuária quando o assunto são as emissões de gases de efeito estufa. A valorização dessa atividade tão importante para a economia e a sociedade brasileira passa, entre outras coisas, pela compreensão do chamado balanço de carbono. Sobre esse assunto, conversamos agora com o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, Alexandre Bern. Tudo bem, Alexandre? Sim, tudo bem. É um prazer contribuir aqui. Vamos começar explicando o que é o balanço de carbono e por que ele é tão importante para compreender melhor a pecuária brasileira. O balanço de carbono, de uma forma bem simplificada, é uma conta de mais e menos. Aquilo que a gente, nos sistemas de produção de pecuária, emite é o mais, e aquilo que a gente desconta, o que a gente remove, que a gente sequestra carbono da atmosfera é o menos. E essa conta, ela pode ser mais positiva ou mais negativa, dependendo de quais pesos você tem nesse prato da balança do carbono. Se você tem um sistema de produção que emite muito, ele naturalmente vai ser mais positivo, né? Vai ter mais emissão. E aí você teria que trabalhar melhor na remoção, na compensação. Se você já tem um sistema, talvez considerado, vamos dizer assim, de baixo carbono, onde você já tem algumas estratégias para diminuir a emissão e aumentar a remoção, o seu prato pode estar, assim como quem diz, quase na mesma, e seria ali um balanço mais próximo do neutro, né? Mas o balanço é isso, o que você emite menos do que você remove. A gente tem no Brasil uma pecuária realizada predominantemente a pasto. Isso é vantajoso do ponto de vista de balanço de carbono? Sim, traz vantagens e ao mesmo tempo desafios, porque as pastagens do Brasil, de forma geral, são de gramíneas tropicais, que não têm uma qualidade tão boa, talvez, quanto as pastagens temperadas que vocês têm aí no sul. Quando a pastagem não tem uma qualidade muito boa, ela demora mais para ser digerida e fica fermentando e fica ruminando ali, literalmente, né, dentro do rumen do animal, que é onde acontece a emissão de metano. Então, existem pastagens ruins, especialmente nessa época agora de fim de inverno, começo de primavera, que as chuvas não vieram, para nós aqui, pelo menos no grande centro-oeste, né, o sudeste e centro-oeste, as pastagens estão muito secas e muito fibrosas e de baixa qualidade. Então, esse é um desafio, porque a emissão é grande. Por outro lado, quando começarem as chuvas agora, né, aqui no centro-sul, no sudeste e centro-oeste, essas pastagens vão crescer com muito vigor. E ao crescerem com muito vigor, elas também crescem as suas raízes, e quando crescem as raízes, deposita carbono no solo. Então, elas têm as pastagens, o sistema de pastagens, de forma geral, ele é mais positivo, no sentido de ser mais promissor para um bom balanço de carbono. Alexandre, quando se fala em confinamento, é possível falar também em balanço positivo, uma vez que usam subprodutos da agricultura como suplementação? Quando a gente pensa em balanço de carbono, de forma geral, a gente pode pensar em três pilares de estratégias, de tecnologias que a gente pode usar para alcançar esse balanço melhor. O confinamento é uma dessas estratégias, uma dessas tecnologias. Mas de forma assim mais didática, né? O primeiro ponto que a gente pode intervir na produção de metano é dentro do rumen, na fermentação. Então, se eu tenho um pasto bom, de melhor qualidade, eu emito menos metano. Se eu uso grãos na dieta, algum tipo de suplemento, eu altero também a via de fermentação para uma via com menos metano. E se eu tenho algum aditivo, existem aditivos aí, produtos que têm componentes antimetanogênicos, né, que diminuem a produção de metano. Isso tudo acontece dentro do rumen, então eu posso diminuir a emissão de metano ali. O primeiro pilar é dentro do rumen. O segundo pilar é um pilar mais amplo, onde todas aquelas tecnologias que ajudam na eficiência, na produtividade, elas contribuem. Então, por exemplo, melhoramento genético, tanto animal quanto vegetal. Uma boa sanidade do animal contribui. Uma eficiência da reprodução, né? Não deixar aqueles ciclos longos de produção, isso também diminui a pegada de carbono e melhora o balanço de carbono. Se a gente usa também uma boa gestão do sistema produtivo como um todo, eu tenho uma eficiência boa de estoque. Se eu tenho estoque bom, eu não preciso correr ali na cidade para comprar algum produto que eu fiquei sem, e quando eu compro esse produto, eu estou emitindo combustível, né, do carro para buscar esse produto. Então, é uma análise bem complexa, mas esse segundo pilar é onde a gente tem maior número de tecnologias, e o confinamento entra aí.
porque você traz o gado, normalmente o confinamento no Brasil é de curto, ciclo curto, 100, 120 dias, você dá uma dieta de alta qualidade, então a emissão é mais baixa, né, nesse período de confinamento, só que são 4 meses numa vida de um animal, por exemplo, de boi China, de 30 meses. Que aconteceu nos outros 24 meses desse animal? Ele estava com a vaca mamando, depois desmamou, ficou a pasto esse tempo todo, recebendo suplemento, e ao fim do ciclo de produção ele foi para o confinamento. Então, o confinamento é uma das estratégias para reduzir a emissão, mas num ciclo longo de 30 meses ele só contribui com 4 ali. Mas esse confinamento tem um ganho interessante também, que se a gente pensar que há 10 anos, o ciclo de produção perdão, o ciclo de produção de pecuária do Brasil era de 4 anos, 48 meses, e hoje a gente consegue um boi China de 30 meses, um sistema de produção com 36 meses. Poxa, nós economizamos um ano o ciclo de produção, encurtamos em um ano o ciclo de produção para produzir a mesma quantidade de carne, e é um ano a menos de emissão. Então, só aí você poderia dizer que de 4 para 3 anos você reduziu 25% de emissão, uma forma simples, assim, didática de discutir o assunto. Não é tão simples assim, mas é fácil de entender. O ciclo encurtou, eu fui mais eficiente no crescimento daquele animal e eu tenho menor emissão para produzir aquele mesmo animal. Da mesma forma, a área, né, Alexandre? Está colocando mais animais na mesma área, reduzindo a necessidade de abrir novos locais para a produção? Com certeza. A intensificação não extrema, uma intensificação sustentável, aquele limite que o sistema te permite intensificar e que o produtor tem condições também de adotar as tecnologias para aquela intensificação, de fato ele tem um sistema poupa-terra. Com certeza, abrir novas áreas para a produção de pecuária nos parece um pouco desnecessário, visto que a gente já tem um excedente de áreas de pastagens, né, no Brasil, de forma geral. Talvez regionalizadamente ainda exista demanda para algumas áreas. Mas, quando você produz de uma forma mais intensiva, a sua emissão é maior também, porque você tem mais animais em menor área. Então, se você tem uma fazenda de 100 hectares com, sei lá, 100 animais, uma lotação baixa de um animal por hectare, e você intensifica seus pastos e dobra a sua lotação para 50, então eu consigo ter os mesmos 100 animais em 50 hectares. Aí eu vou ter os outros 50 hectares para produzir alimento, para produzir outro produto. Os meus animais, meu rebanho ficou do mesmo tamanho, então a emissão ficou mais ou menos do mesmo tamanho. Mas aquele pasto bem manejado, que vai suportar 2 unidades animais por hectare, ele também sequestra mais carbono, porque você vai ter que ter um sistema talvez de piqueteamento, algum tipo de rotação, de rodízio de pastejo, você vai repor algum nutriente, talvez uma calagem, e esse pasto bem manejado também vai remover mais carbono. Então, seu balanço tende a ser mais favorável. E o Brasil, como é que está em comparação com outros países, já que temos pastagens tropicais? O Brasil tem uma vantagem muito grande, que não é só do Brasil, dos sistemas tropicais como um todo, que é o potencial de sequestro de carbono. Quando eu estava falando dos 3 pilares da eficiência, do balanço de carbono, eu comentei o primeiro, que é a interferência da fermentação do rumen, o segundo, que são essas tecnologias de eficiência e de produtividade, e o terceiro pilar é exatamente isso que você falou, que é grande potencial de sequestro de carbono dos ambientes tropicais. Porque, de fato, aqui no Brasil, ou na nossa latitude média aqui, praticamente a planta cresce o ano inteiro. A gente tem alguma limitação, talvez um pouco no inverno, porque tem menos luz, menos temperatura, às vezes um pouco mais de seca. Então, como as plantas crescem o ano inteiro, existe um negócio que chama produtividade primária líquida, que é as plantas crescem. E quando elas crescem, elas estão removendo o carbono da atmosfera e depositando nos seus tecidos, no caule, nas folhas e nas raízes. Quando a gente pensa em pastagem, a folha e aquele comuzinho foi consumido pelo gado e a raiz ficou. Então, o sequestro de carbono nos nossos sistemas ele tem um potencial de ser grande. Mas existem condições para que isso aconteça. Então, o produtor precisa ter adoção de tecnologia para ter esse bom pasto bem manejado. E aí, no Brasil, tem de tudo, né? Tem o produtor que está atento à adoção dessas tecnologias e tem aquele produtor que é um pouco mais desconfiado e fica ali na dele, produzindo com menos eficiência.
Então, de forma geral, o Brasil tem um grande potencial, mas ainda tem um grande desafio para que mais regiões, mais produtores adotem essas tecnologias e venham para um lado mais eficiente e de balanço de carbono mais favorável também. Potencial existe. Para acrescentar nisso, eu destacaria também o potencial dos sistemas integrados, de integração lavoura, pecuária, floresta. Se for só lavoura e pecuária, então você teria uma safra de soja, uma safra de milho, depois de milho e depois entre a entre safra de grãos. Na entre safra de grãos você teria uma safra de capim ali com um pouco de gado, onde você também tem incorporação de matéria orgânica, plantio direto, culturas de cobertura, pode ser um pasto ou uma outra cultura de cobertura, o gado consumindo um pouco isso, você mantendo o solo coberto, depositando matéria orgânica ali. Então você tem esse ganho do carbono. Se você incorporar o componente florestal nesses sistemas, aí a sua capacidade de remoção de carbono aumenta muito, especialmente se usar as árvores que mais comumente a gente usa. Tem eucalipto, talvez um pouco de pinos no sul, glicídia, outras árvores, tem mateca, tem mogno africano, cedro australiano, várias árvores que têm esse potencial de produção de biomassa, de remoção de carbono e também um valor agregado como outro produto, né, que é uma madeira produzida também integrada junto com a pecuária. O pecuarista precisa pensar um pouco mais como agricultor também, né, para obter essas vantagens. Sim, não é uma mudança do mindset, né, da forma de pensar, não é uma mudança muito simples de acontecer, mas a gente tem visto bons movimentos nesse sentido, talvez produtores ou fundos de investimentos, grupos empresariais que estão observando a pecuária como uma atividade econômica lucrativa e rentável, desde que adote essas tecnologias, né? E atentos a esse grande movimento mundial de preocupação com as mudanças climáticas. Então, produzir com um balanço de carbono mais favorável traz uma vantagem até talvez de abertura de mercados para esses produtos diferenciados. E essa questão precisa também da atenção do poder público, né, Alexandre, para regulamentar o tema e ajudar o produtor a ver essa vantagem. Sim, é verdade, precisa ter essa regulamentação. Talvez assim o destaque que eu gostaria de fazer é que a gente de vez em quando escuta dizer que o mercado de carbono seria uma terceira safra. Não é bem assim. O valor do carbono não é tão alto, a quantidade de carbono que as propriedades terão direito não é tão grande. Então, a melhor forma de enxergar o mercado de carbono é produzir com eficiência, colher os ganhos, né, de eficiência, de produtividade, de talvez, não digo nem que seja menor custo, talvez um custo maior, mas uma margem também proporcionalmente maior. E se com tudo isso você ainda puder ter o benefício do mercado de carbono, é um bônus. Mas ele não deve ser o principal motivador, né, para que se adotem essas práticas. A eficiência vai trazer os melhores resultados mais imediatos para o produtor. É um longo caminho pela frente, mas com boas perspectivas, você não acha? Sim, eu acho que é uma trajetória e a trajetória começa sempre com os primeiros passos, né? E eu acho que a gente já avançou bastante, se a gente observar as estatísticas da pecuária nacional como um todo, nos últimos 10 anos, elas são mais robustas no sentido de eficiência, né? Então a gente tem alcançado indicadores de eficiência produtiva melhores do que eram há 20 anos atrás, e é uma trajetória constante, né? Um melhoramento contínuo, mais produtores engajados com a causa, em breve, em curto prazo, um mercado regulado, aí que a gente possa, regulamentado, né? Que a gente possa também incorporar nessa equação da produção. Então, é uma trajetória sem volta. Tá certo, Alexandre, obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, contem sempre com a Embrapa.